Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para a próxima quarta-feira, dia 20 de março. Mas antes de darmos início às nossas análises, como de costume, eu venho pedir a sua colaboração e participação. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora, fortalece, para que o YouTube esteja fazendo uma boa recomendação do meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas. E além disso, você também pode ficar antenado a tudo que eu coloco aqui na internet em termos de análise esportiva. Você se inscrevendo no canal, você também será um grande beneficiário. Beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa, até porque semana de data FIFA, início de semana, como eu deixei bem claro desde ontem, tanto ontem como hoje, que os jogos eram carne de pescoço. Eu até orientei que vocês nem entrassem no mercado de apostas esportivas devido às poucas ofertas interessantes, mas eu tinha que gerar conteúdo e acabei gerando conteúdo, alguns greens, outros nem tanto. Temos os reds, mas também tivemos um aproveitamento interessante, dada as ofertas, as circunstâncias e ao material que a gente tinha aí para poder gerar conteúdo dessa espécie para vocês. A gente, força de expressão, no meu caso, eu aqui, colocando a cara para bater, e mandando conteúdo para vocês aí e pedindo a Deus que ilumine. Quarta-feira promete, a grade começa a melhorar, pelo menos nesses dias aí que virão pela frente, vamos ter um ou outro dia aí com jogos mais interessantes. E a Copa do Nordeste amanhã, ela é o termômetro dessa quarta-feira, com todo respeito aos demais campeonatos, seja estadual ou pelo mundo afora. A Copa do Nordeste amanhã, ela concentra os jogos que eu acredito de maior valor na rodada, mas nem por isso eu vou abraçar todos eles, porque tem muito clássico e tem muito jogo complicado, difícil, de a gente chegar aí a uma conclusão exata em termos de mercado de resultado. Tem o clássico Bavi, tem o clássico cearense, tem clássico pernambucano, tem o clássico lá do Piauí, enfim, são jogos complicadíssimos, mas eu vou ter que filtrar alguns deles para mandar o conteúdo para vocês e pedir a Deus que me ilumine e ilumine todos vocês também, para que a gente faça entrada, digamos assim, coerente, dada aí as perspectivas de todas essas partidas que teremos aí pela Copa do Nordeste. Mas vamos por que interessa. Eu filtrei alguns jogos mundo afora e fui direto para o Equador logo de cara. Liga Profissional, rodada 4, início de campeonato, 21 horas, a bola rola para Aucas e Nacional. O Aucas é o segundo colocado com 9 pontos. O Del Valle também tem 9 pontos, porém no critério de desempate ocupa a liderança da competição. Já a equipe do Nacional é o penúltimo colocado, está lá embaixo, o 15º com 0 pontos, ou seja, ainda não pontuou, 3 jogos e 3 derrotas. A equipe do Aucas, ela nos últimos 3 jogos, que é esses jogos aí das 3 primeiras rodadas, ela venceu todos os 3, por isso que ela está numa situação de 9 pontos e bem colocada aí, só separado no critério de desempate, no que diz respeito ao Del Valle, que é o líder. Apenas uma derrota nos últimos 14 jogos, uma sequência muito positiva da equipe do Aucas. É uma equipe de melhor qualidade, é uma equipe de maior tradição, vive um momento muito superior do seu adversário, com todo respeito ao Nacional, mas eu vou falar mais a respeito desse confronto direto também, viu, pessoal? Não é um jogo simples assim, pelo Aucas estar vivendo um momento superior ao do adversário em termos de aproveitamento. Vamos com calma, a gente chega lá. Uma derrota nos últimos 14 jogos e 10 vitórias, essa sequência muito positiva do Aucas nos últimos 14 jogos que eu acabei de falar para vocês. Em casa são 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e um empate. Nos últimos em especial, obviamente, marcou 15 gols, um ataque com média positiva de 2 gols e sofreu apenas 3 números sólidos satisfatórios no seu setor defensivo. E uma observação, em 5 desses 7 jogos que eu acabei de citar, ela não soube o que é sofrer gols. Isso só mostra o bom momento e aproveitamento da equipe, principalmente no setor defensivo. E marcou gols em 6 desses 7 jogos que eu citei. Então o ataque esteve presente, marcando gols na grande maioria deles, quase todos, 6-7 foi pouco o número de jogos que ele ficou sem marcar gol, ou seja, apenas um. No confronto direto, nos últimos 8 jogos entre eles, na condição de mandante, a equipe do Aucas venceu 4 vezes, perdeu 1 e empatou 3, marcou 9 gols e sofreu 4, levou uma vantagem aqui, uma vantagem tão
elástica assim, foi apenas 8 jogos que deu para colher aqui, 4 vitórias, 1 derrota e 3 empates, o número de empate quase que empata com o número de vitórias, isso aí é uma observação interessante, marcou 9 gols, média positiva de 1 e sofreu 4, número sólido defensivamente. Fora de casa, a equipe do Nacional tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, momento muito ruim, muito delicado do Nacional, repito, vem de 4 derrotas, sem marcar gols nesses 4 últimos jogos, sofreu gol em 6, ou melhor, sofreu 6 gols, melhor dizendo, nesses últimos 4 jogos, média negativa de 1,5, e não marcou gols em nenhum deles. E apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. Momento muito delicado da equipe do Nacional. E repito, fora de casa, apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. 5 empates e 4 derrotas. Esse número de empate acaba incomodando. Marcou 9 gols, média positiva aí de 1 gol e sofreu 14, média negativa de 1,5. Para os mais confiantes, os que estão com otimismo transbordando, como este aqui que vos fala, eu sou honesto, né? Eu estou muito confiante nessa vitória do Alcas, independente do que aconteça. Eu não fico em cima do muro, não faço média, entendeu? Dado tudo que eu analisei aqui, rendimento, probabilidade, equipe, tradição, situação na tabela do campeonato, números positivos do ataque, números positivo e negativo da defesa de ambas as equipes, eu vejo aí o Alcas favorito, de olho na liderança da competição. Caso ele conquiste a vitória amanhã, ele assume o primeiro lugar. Tem números muito mais satisfatórios, números que superam muito do adversário. Sabemos que o futebol é imprevisível e ninguém vence jogo na véspera. O resultado só é definido após o apito final do juiz, mas eu acredito que pelos números, as estatísticas e tudo que foi analisado, o Alcas é favorito, probabilidade de placar exato 2-0. O mais de 1,5 gols eu vejo uma entrada mais sensata, menos arriscada. E para os mais cautelosos, um caso avence, empate anula. Mas eu acredito muito nessa vitória do Alcas, vitória seca, probabilidade 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Mas se você é muito cauteloso, o empate anula aí também, não deixa de ter o seu valor. Beleza, pessoal? Agora partindo para o El Salvador, confesso que não acompanho esse futebol, já estou jogando limpo com vocês, honesto como sempre, né? Nas minhas análises aí, nas minhas observações e colocações. Não acompanho, não conheço essas equipes, já vi falar do Aliança por cima, então é algo que eu já estou passando para vocês. Então, se você não sentir firmeza, quiser deixar fora do binguinho ou do seu bilhete, positivo, beleza? Agora, se você falar, não, o Silvano analisou, independente se ele conhece ou não, eu gosto do trabalho dele, eu confio, e se não bater, eu vou compreender, ele me alertou, mas eu vou junto com o cara, aí é por sua conta e risco, beleza, pessoal? El Salvador, divisão de encerramento, 10h30 da noite, a bola rola para o Aliança Futebol Clube, recebendo o Municipal Limeiro. O Aliança é o 4º colocado com 18 pontos. A equipe vem de derrota fora de casa para o São Francisco, mas em compensação, teve apenas uma derrota nos últimos 9 jogos e 5 vitórias. Então, ela tem um grau de aproveitamento muito positivo, apesar dessa derrota aí no último jogo aí frente à equipe do São Francisco, fora de casa, pelo placar de 1-0. Já o Municipal vem de 2 vitórias, ambas como mandante. Uma observação, não sabe o que é empatar uma partida a 21 jogos, ou seja, é 8-80. A equipe do Municipal aqui, ou ele perde ou ele ganha. Empate é quase algo fora de cogitação. Ele raramente empata uma das suas partidas. Tanto que a última vez que ele conseguiu empatar uma partida, ou melhor, que empatou, foi há 21 jogos atrás. Então é muito tempo, né? Isso aí é muito bom para nós ver gols, ver equipes brigando por vitória, ou seja, aí nos jogos do Municipal. A equipe do Aliança, dentro de casa, nos últimos 8 jogos obteve 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota, ou seja, não teve um aproveitamento tão satisfatório assim como o mandante. Empatou muito, venceu 2 e perdeu 1. Marcou 13 gols, o ataque até que funcionou positivamente, com média positiva de 1,5, e sofreu 5 números defensivamente falando, satisfatório também, né? Não sofreu tantos gols assim. Já no confronto direto, está invicta a 8 jogos, supremacia absoluta. Se a gente for usar o jargão popular, o Municipal é um freguês de carteirinha, a realidade é essa. São 10 jogos de invencibilidade com 7 vitórias e 3 empates, os últimos 10 em especial, obviamente. Marcou 27 gols e sofreu 5, que dá uma média positiva de 2,5 e números bastante satisfatórios, como eu costumo falar, defensivamente. Sofreu apenas 5 nos últimos 10 jogos, entre eles confronto direto. Esses jogos aconteceram entre 2017 a 2023. Beleza, pessoal? Então não foram jogos assim tão distantes, não. Já a equipe do Municipal
ela, fora de casa, nos últimos 10 jogos, obteve 4 vitórias e 6 derrotas. É 8-80, ou perde ou ganha. Nesse caso aqui, perdeu muito mais do que venceu. Marcou 12 gols, o ataque funcionou até bem, com média positiva. Vou arredondar aí de 1 gol por partida e sofreu 14, uma média aí entre 1 a 1,5 negativo. O que esperar amanhã? Eu acredito nessa vitória do Aliança. Joga em casa, está na 4ª posição com 18 pontos. Vive um momento muito mais positivo do que o Municipal, apesar de que o Municipal é o líder, com 21 pontos. Olha que curiosidade, né? É líder com 21 pontos. Caso o Aliança vença amanhã, embola ali em número de pontuação, vai para 21, e aí o critério de desempate é que vai decidir. Confesso que eu não pesquisei a respeito para dizer, caso o Aliança conquiste uma vitória amanhã, ele assume a liderança. Acho pouco provável devido aí essa distância aí da equipe do Municipal. Tudo bem que são 3 pontos, mas é o 4º para o primeiro, então eu acredito que ele tem alguma vantagem, obviamente, caso o Aliança vença amanhã. Mas essas são suposições, beleza, pessoal? E o Aliança vencendo amanhã, que é o objetivo principal dele, jogando dentro de casa, vai buscar essa vitória, acredito, pelo já esse critério aí de confronto direto. Critério não, por essa supremacia, né? Por esses números positivos aí no confronto direto. E por ser um mandante, né? Com números satisfatórios, mesmo não vivendo aí um bom momento nesses últimos, em especial, onde venceu apenas 2 vezes. Então, aquela mesma situação da análise anterior. Se não está tão confiante, bota aí um empate anula no Aliança, pois eu acredito que a melhor entrada aqui, assim como no outro jogo, é o mais de 1,5 gols. Mas se você também está confiante, como eu estou, vitória seca, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols. Agora, partindo para a terceira análise, a Gélia, né? Liga 1, rodada 16, 11h30 da manhã, a bola rola para BIM, ou é BEM, Akinou, acredito que é isso, desculpa se a pronúncia não estiver correta, que é o 14º colocado com 19 pontos, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, jogão aqui de 6 pontos, né? Ambas as equipes interessadíssimas na vitória, recebendo o líder do campeonato, que é o MC Alger, primeiro colocado com 43 pontos. A equipe do BEM não perde há 4 jogos, e como mandante tem apenas uma vitória nos últimos 7, ou seja, ela vem numa sequência positiva, sem perder há 4 jogos, mas em contrapartida, como mandante, tem apenas uma vitória nos últimos 7 jogos. Não, uma derrota, não, desculpa, perdão pessoal, estou confundindo com outro jogo aqui. Além de ela vir numa sequência muito positiva, recapitulando, a equipe do BEM, além de vir numa sequência positiva, de não perder há 4 jogos, como mandante, esses números melhoram ainda mais, corrigindo. Apaga tudo que eu falei agora há pouco e corrige. E como mandante, sua situação ainda é muito melhor. Apenas uma derrota nos últimos 7 jogos e foram 4 vitórias e 2 empates. Então, um momento muito positivo do BEM. Marcou 13 gols, sofreu 6, um ataque aí com média arredondando de 2 gols pró e números satisfatórios defensivamente, sofreu poucos gols. Mas do outro lado, ela tem uma equipe que, além de ser líder da competição, é uma equipe de maior tradição e melhor elenco e um grau de aproveitamento melhor. Lembrando que só isso não define resultado. Precisa entrar lá e mostrar serviço, mostrar para que veio e ser competente nas suas ações dentro de campo. A equipe vem de 2 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 19 jogos, traduzindo tudo que eu acabei de falar. Não é líder à toa, não está nessa situação aí por acaso. É uma equipe com a camisa mais pesada e grau de aproveitamento e elenco superior do adversário, respeitando todos esses números do BEM e essa situação de mandante para o jogo de amanhã. Fora de casa, a equipe do Alger tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Foram 6 vitórias e 3 empates. Marcou 14 gols, média positiva de 1,5, sofreu 5, números bastante positivos defensivamente. Já no confronto direto, apenas um jogo apareceu aqui para mim, foi no ano passado. O MC Alger goleou dentro de casa pelo placar de 4-0. O que esperar amanhã? Eu acredito na manutenção dessa liderança do MC Alger, respeitando os números do BEM, jogando dentro de casa em especial. Eu vou dar essa moral pro MC, vou ser otimista, poderia botar aqui um 2-1, eu vejo esse jogo com cara de 2-1 pro MC Alger, mas ainda assim eu vou ser mais otimista ainda, né? Vou colocar aí probabilidade de placar exato, BEM Akinou 0, MC Alger 2 ou mais de 1,5 gols no bilhete, ou fora vence, empate anula, também tem grande valor. Beleza, pessoal? No otimismo aqui eu tô dando essa moral pro Alger, mas confesso que o momento da equipe do BEM, principalmente como mandante, é muito positivo. Agora partindo para a Copa Nordeste, Grupo A, o Sport líder com 10 pontos, lembrando é o grupo do Vitória que está na 3ª posição com 8, e enfrenta o Bahia amanhã na Fonte Nova, mas o assunto aqui é Sport Náutico, clássico pernambucano. O Náutico é o 4º colocado do Grupo B,
o grupo do Bahia, que é o líder com 12 pontos, o Náutico é o quarto com 5 pontos, jogão de bola. Lembrando que o Sport vem de 2 classificações por pênalti, né? Uma foi na semifinal do estadual e a outra foi na Copa do Brasil contra o Muricy de Alagoas. No estadual foi contra o Santa Cruz, né? Após dois empates, se não for a memória, a equipe acabou passando nas penalidades. Enquanto o Muricy, 32 avos de final, acabou também passando após penalidades. Em compensação, o Sport não perde a 5 jogos e, como mandante, está invicto a 8. É um bom mandante, sempre foi um bom mandante o Sport, né? Vinha numa crescente, vinha num momento muito positivo pela Série B do Brasileirão ano passado, e o divisor de água, digamos assim, o que realmente abalou, entre aspas, o Sport foi justamente aquele jogo contra o Vitória, quando ele era muito favorito, né? E o Vitória ainda era um time tentando se firmar e se reafirmar na competição. A realidade é essa, o Vitória também vinha bem, mas o Sport vinha quase que imbatível dentro dos seus domínios, e o Vitória foi lá e surpreendeu a muita gente e derrotou o Sport. De lá para cá, o Sport parece que se desencontrou na competição a ponto de perder até mesmo a classificação elite do estadual. Mas enfim, o Sport, 5 vitórias nos últimos 8 jogos e 3 empates, marcou 14 gols, média positiva de 2, dentro de casa, repito, é um grande mandante e sofreu apenas 5. Confronto direto nos últimos 7 jogos entre eles, foram 4 vitórias, 1 derrota e 2 empates. O Sport levou vantagem. Não perde em casa nesse confronto direto há 11 jogos, são 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, não perde há 11 jogos, ficou meio estranho aqui, viu? Acho que só perdeu um jogo nos últimos 11, isso mesmo, 8 vitórias, 1 derrota e 2 empates, supremacia absoluta do Sport aqui. Já a equipe do Náutico, assim como o Sport, ele vem de classificação também na penalidade, né? Contra a equipe do Retrô. Os dois fizeram semifinal aí do estadual, vão decidir o campeonato. O Sport eliminou o Santa Cruz nos pênaltis e o Náutico eliminou o Retrô, né? Após 2 empates também nas penalidades. 3 vitórias nos últimos 8 jogos é a situação do Náutico, e uma delas contra o próprio Sport na 9ª rodada do campeonato estadual, 1-0 jogando nos aflitos. 3 empates e 2 derrotas. Fora de casa não vence há 3 jogos. A situação do Náutico como visitante não é tão positiva assim no que diz respeito a esses últimos jogos. Foram 6 jogos como visitante, onde ele obteve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, mas em contrapartida não vence fora de casa 3 jogos, repito, marcou 9 gols, sofreu 6, média positiva de 1,5 e negativa de 1. O que esperar amanhã? Eu acredito que o Sport vai fazer valer o mando de campo. Apesar de alguns altos e baixos que eu acabei de citar do Sport, a começar pelo que foi a temporada de 2023 e início dessa temporada, ainda assim eu vejo o Sport favorito, joga dentro de casa, é um clássico, obviamente, né? É difícil, como sempre foi qualquer clássico, principalmente nordestino, mas ainda assim eu acredito na vitória do Sport pelo placar de 2-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete, beleza, pessoal? Agora partindo para a quinta e última análise, continuando ainda na Copa do Nordeste, rodada 6, 7 horas da noite. A bola rola para a CRB, Grupo A, quarto colocado com 8 pontos, recebendo a equipe do Juazeirense, Grupo B, sétimo colocado com 3 pontos em 5 jogos. A equipe do CRB vem de 3 vitórias importantíssimas, vitórias, digamos assim, com um peso muito importante, e uma delas foi o 2-0 para cima do Atlético, pela 32 avos de final da Copa do Brasil e classificação à próxima fase. O Atlético, que é um time enjoado, um time operário, é um time que vem representando muito bem o futebol mineiro, e o CRB não tomou conhecimento, venceu bem com autoridade 2-0 e se classificou à próxima fase da competição, ou seja, Copa do Brasil. A equipe não perde há 4 jogos. Como mandante, 8 jogos, 5 vitórias e 3 derrotas, mas não foram 3 derrotas qualquer. Perdeu por 1-0 em casa para o CSA pela Copa da Alagoas, clássico, normal. Perdeu por 2-0 para o Asa, que também é um clássico também, pelo Campeonato Alagoano. E perdeu para o Bahia 1-0 pela Copa do Nordeste. Marcou 8 gols e sofreu 4. O ataque funcionou positivamente com média de 1 gol próprio partida e números até satisfatórios. Defensivamente tomou poucos gols. Já no confronto direto, deu para filtrar aqui apenas 2 jogos entre eles. Isso aconteceu em 2019. O CRB venceu em casa por 2-1 o Juazeirense e jogando na Bahia, no estado da Bahia, empatou em 0-0 pela fase classificatória da Copa do Nordeste.
O Juazeirense vem de 4 derrotas, 2 pelo Baianão e 2 pela Copa Nordeste. 2-1 para o América em casa e 2-1 para o Maranhão fora de casa. A equipe fora de casa tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, um empate, 6 derrotas, tem sido um péssimo visitante, grau de aproveitamento muito abaixo da média, enfrenta o CRB que está com moral, principalmente com o peso dessa classificação frente ao Atlético pela Copa do Brasil e essa sequência de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Eu vejo um jogo muito complicado para o Juazeirense ter que derrotar ou somar ponto diante do CRB lá no Rei Pelé. Marcou 5 gols, sofreu 17, o ataque funcionou abaixo da média nos últimos 8 jogos, em especial fora de casa, e sofreu média de negativa de 2 gols contra por partida. Probabilidade de placar exato, vou dar essa moral no otimismo, 3-1 para o CRB, mas a melhor entrada aqui eu indico, eu oriento o mais de um gol e meio no bilhete. Então, boa sorte a todos, até a próxima. No final do vídeo você fica com outras entradas, probabilidade de placar exato e também formatação de tripla do dia, tripla promissora, o famoso top 5, beleza pessoal? A grade melhorou um pouco, mas não é tão assim, né? Abrangente em números de oferta de jogos aí. Mas eu acredito que todos os dias, se for melhor em termos de oferta do que foi hoje e ontem, a gente tem tudo para conquistar greens interessantes. Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso dia, beleza? Para os mais otimistas que quer formatar um binguinho em cima desses 5 jogos que eu analisei, então vamos lá. CRB para vencer, Sport para vencer, MC Auge da Argélia para vencer, Aliança Futebol Clube do El Salvador para vencer e Alcas do Equador para vencer. 5 times para vencer aí o top 5. A tripla do dia ficou assim, ó. CRB para vencer, o Alcas para vencer e o Auge, mesmo jogando fora de casa, para vencer. Essa é a tripla do dia. Os outros 2 jogos, os outros 2 times, seja o Sport e o Aliança, eu vou completar com o terceiro time e formatar a tripla promissora. Beleza, pessoal? Então, é isso. O que temos para amanhã, que eu consegui filtrar de interessante, que eu gosto, que eu me identifico, foram esses 5 jogos. Sei que tem outros jogos, mas eu não me senti tão confortável. Por isso, eu estou deixando aí para vocês esses 5 jogos aí, viu? Pré-analisado, tripla do dia e tripla promissora, além das probabilidades de placar exato, beleza? Boa noite a todos e até a próxima. Para aqueles que gostam de placares exatos e talvez esteja se perguntando, pô Silvano, o que é que você me indicaria aí para uma dupla exata aí? Então vamos lá, eu colocaria aí um 2-1 Sport e um 3-1 CRB. E uma tripla exata eu colocaria aí Alcas 2-0, Aliança 2-0 e MC Auge 2-0, né? 3-2-0 é isso. MC Auge 2-0, Aliança 2-0, Alcas 2-0, tripla exata. CRB 3-1, Sport 2-1, dupla exata. Beleza, pessoal? E se vocês quiserem, né, tentar a sorte, digamos, entre aspas, colocar os 5 placares exatos aí, né? Colocar o troco do pão lá, R$1, vai que acontece. Boa noite a todos e até a próxima. Fique com Deus. E não deixa, né, de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, né, fortalecer, fazer aquela propaganda positiva e torcer para que tudo dê certo amanhã ou que a gente, no mínimo, supere os Red, beleza? Boa noite a todos e até a próxima.